Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Graças a Deus, meus irmãos, estamos aqui de volta. Estamos de volta para mais um vídeo. Se inscreve aí no canal, dá o seu like se você gostou e ativa o sininho para que você possa receber as próximas gravações, tá bom? Isso, e compartilhe também, com amigos, com vizinhos, familiares, com desconhecidos, com todo mundo. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, a pergunta de hoje é... Tem algumas perguntas que surgiram aí, né? Tem perguntas surgindo e a gente tem misturado, né, embutido também com as perguntas que já tinha do jantar de casais, para poder também não deixar muito para depois as pessoas que têm nos acompanhado. Isso aí. Tá? A pergunta hoje foi feita, uma pergunta, eu diria que talvez uma pergunta muito polêmica no meio cristão, principalmente no meio cristão. Eu sei que esse canal não está alcançando apenas pessoas cristãs, mas tem um alcance muito grande, e eu quero dizer para você que isso é muito comum no meio cristão, né? A pergunta que foi feita foi exatamente essa: uma pessoa que passou por divórcio, uma pessoa divorciada, ela pode tomar Santa Ceia? E aí? Tem isso, né? Tem muitas igrejas que elas impõem, né, essas regras, essas doutrinas que não permite mesmo a pessoa divorciada não somente tomar o Santa Ceia, mas muitas outras coisas, como não se batizar, enfim. E aí, amor? Onde é que a gente acha a resposta? Tem um monte de resposta. Na Bíblia, né? A Bíblia tem um monte, a Bíblia tem resposta para todo mundo, para todas as questões. O grande problema que às vezes é que a gente não quer se submeter à Bíblia, né? Mas tudo bem, porque a gente acha algumas coisas, né? Nós somos influenciados pela cultura que vivemos, né? A gente não pode negar isso. A cultura tem uma influência muito forte nas nossas decisões, naquilo que a gente acha que é certo, que não há, enfim. Mas as nossas convicções não podem mudar as verdades da palavra. Então, as coisas que eu penso ou que você pensa são nossas convicções, mas a palavra é a verdade. Então vamos para a palavra. Então vamos para a palavra, né? Então vamos ler agora 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23, que diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Tá aí a resposta. Aí você pode perguntar: como assim, pastor? Que resposta? Aí é Santa Ceia, não está falando de divorciado na igreja. Vamos lá. A Santa Ceia, ela que nós falamos, se uma pessoa divorciada pode tomar Santa Ceia. Normalmente, as pessoas divorciadas dentro de igrejas, elas são tratadas quase como leprosos, né? São pessoas que ninguém quer estar perto, são pessoas que ninguém quer se aproximar. Eu sou professor de um seminário bíblico, e uma aluna, a certa ocasião, ela me procurou no intervalo de uma aula, e ela disse para mim assim: professor, lá na igreja que eu congrego, esses dias eu fui arrumar um arranjo lá, fui mexer num vasozinho de uma planta da igreja, e uma irmã me viu fazendo isso, e ela me corrigiu, e ela disse que eu não poderia estar tocando no arranjo da igreja, porque eu era uma pessoa divorciada. Absurdo, e por ser uma pessoa divorciada, eu não podia tocar no arranjo da igreja, né? E eu disse para ela algo que eu vou dizer para você aqui, e talvez você pode parar para pensar um pouco sobre isso. Eu disse para ela assim: será que se as pessoas da sua igreja, as pessoas que administram a sua igreja, souber que você está devolvendo dízimo e oferta nessa igreja, será que eles terão coragem de dizer para você que por você ser divorciado, você não deve estar devolvendo dízimo nem ofertando? Porque já que se você não pode tocar nem no jarro de uma planta da igreja porque você é divorciada, então eu acho que você também não deveria devolver dízimo. Eu acho que deveria ser proibido, né? O dinheiro vem do seu suor, né? Imagina o dinheiro que vem do seu suor, de uma pessoa divorciada, ser contaminada. Exatamente, sendo colocado no altar da igreja. Então a mesma igreja que tem coragem de dizer para uma pessoa que é divorciada, dizer para ela: você não pode tocar numa planta, num jarro, nem trabalhar em serviço nenhum da igreja, deveria dizer também: você não pode devolver nem dízimo nem oferta aqui. Eu creio que essa não é a realidade de muitos, né? Mas voltando mais precisamente à pergunta que diz: divorciado pode tomar Santa Ceia? Vamos lá. A Santa Ceia, ela foi instituída pelo Senhor Jesus, não foi instituída por homens, né? A Santa Ceia, quem instituiu foi o Senhor, aquele que é o cabeça. O que é o cabeça foi quem instituiu a Santa Ceia. Então não existe nenhuma parte do corpo que tenha a autoridade de mudar o que é a Santa Ceia. E a Santa Ceia é simplesmente isso
que você acabou de ler. Jesus, o apóstolo Paulo diz assim: do modo como eu recebi do Senhor, eu vou passar para vocês. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou do pão e do cálice, e tendo dado graças, disse, e partiu entre nós e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Então, a Santa Ceia, ela é uma refeição memorial ao que Jesus fez. A Santa Ceia, ela é uma memória daquilo que Jesus fez. A Santa Ceia, ela é uma memória da aliança que eu estou com Jesus. A Santa Ceia não é uma memória da aliança que eu estou com minha esposa. A memória da aliança que eu estou com minha esposa, eu carrego no meu dedo, está aqui. Essa é a memória da aliança que eu tenho com ela. Levo o nome dela e está aqui dentro da minha aliança. E aqui dentro desse anel, carrego o nome dela, isso significa que eu estou em aliança com ela. E o que deve ser observado é aquilo que nós prometemos e juramos lá no altar. Mas a Santa Ceia, ela é uma refeição memorial da sua aliança com Deus e não da sua aliança com seu cônjuge. Você só não deve tomar Santa Ceia se você não estiver em aliança com Deus. Mas se você estiver em aliança com Deus, a Santa Ceia é uma refeição memorial de uma aliança entre você e Deus e não da aliança entre você e seu cônjuge. Amém. Muito bom. É o que a palavra está dizendo. Jesus que disse: e fazer isso em memória de mim. Não foi em memória do seu marido. Jesus não disse que quando eu for tomar Santa Ceia, é para eu tomar Santa Ceia fazendo isso em memória de você. E vice-versa. Você não vai tomar Santa Ceia fazendo isso em memória de mim. A memória que é lembrada, aquilo que está sendo celebrado, é a sua aliança com Jesus e não a sua aliança comigo. A Santa Ceia que você toma não passa por mim. É entre você e Deus. Amém, é isso aí. Então o divorciado pode tomar Santa Ceia? Se estiver em aliança com Cristo, na comunhão do corpo com que congrega, não estiver andando em pecado por aí, fazendo aquilo que não deve tomar Santa Ceia sim. E se estiver cometendo algum pecado, no andamento desse texto, Paulo diz: se você estiver fazendo alguma coisa, se arrependa, confesse e participe. Toma do pão e beba do vinho. Fala para não tomar. É bem interessante, porque eu creio que se Jesus voltar hoje divorciado, ele vai ser salvo, vai ser arrebatado ou não? Porque tem uma outra pergunta que a gente pode responder depois, é se divorciado também, se uma pessoa divorciada pode se batizar. Né? Porque se a pessoa que é divorciada, quando Jesus vier nos arrebatar, ela vai subir, vai estar com Deus. Se ela vai estar com Deus, o que seria maior do que isso, né? Com certeza. As pessoas querem proibir a pessoa de tomar Santa Ceia, mas não proíbe de devolver dízimo, não proíbe de ofertar. Né? É bem interessante isso. Então, nos vemos no próximo vídeo. Compartilhe, deixe seu like, amém? Tomara que a gente possa ter abençoado você. Não estamos querendo aqui diminuir o valor e o simbolismo espiritual de uma Santa Ceia, longe disso, bem longe disso. Nós sabemos o que é que isso significa. A Santa Ceia é a memória da aliança que nós estamos, é a aliança que nos salvou, perdoou os nossos pecados, nos redimiu, nos remiu, é no sangue preciosíssimo de Jesus. Né? Mas nós não podemos ir além daquilo que o próprio Jesus falou. A Santa Ceia é uma memória da minha aliança com você e não a memória da sua aliança com o seu marido. Amém. E vale a pena lembrar também que se você é divorciado e você frequenta uma igreja, congrega em uma igreja, que na sua igreja a doutrina que existe lá é que divorciado não pode tomar a Santa Ceia, você tem que submeter. Submeta-se. Né? Eu falo isso para os alunos, né, que me procuram. Porque como pastor, presidente de uma igreja é uma coisa. Agora, como aluno, como professor e dando aula para alunos que são de outras igrejas, é o que eu falo para eles. Se você pertence a uma igreja e que a igreja tem como doutrina que divorciado não pode tomar Santa Ceia, submeta-se à igreja, não seja rebelde, porque rebeldia é coisa de Satanás, é coisa do diabo, né? Rebeldia é pecado. Tomar Santa Ceia por você que é divorciado, biblicamente falando, não é pecado, mas rebeldia é. Então, é isso aí. Submeta-se às suas lideranças, aos seus pastores. Amém. Siga aquilo que a doutrina da sua igreja fala, seja uma bênção no lugar onde você está. Amém. Nos vemos nos próximos vídeos. Um beijo. Tchau, tchau.